O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Vocês podem assentar-se um instante. A liturgia de hoje, aliás, na festa, no calendário litúrgico da igreja, não tem nenhum dia reservado para os dias dos pais, mas no calendário civil sim. E hoje, por providência divina, na oração da coleta, para quem prestou atenção, ela começa dizendo: Deus Todo-Poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. A experiência que Deus deseja para nós, nesse domingo, nesse dia dos pais, é que todos nós, como igreja reunida, possamos fazer uma experiência com Ele, que é o nosso Pai nos céus, Pai de todos nós, Pai que nos ganhou pelo Teu sangue preciosíssimo e que nos convida a vivermos com Ele como Pai e Filho. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a colocar a mão sobre o teu coração e a pedir para Jesus, para que você possa fazer essa experiência com Ele. Fala: Senhor, hoje eu quero fazer essa experiência, Jesus, de ser Teu Filho e de tê-lo como meu Pai, o meu Papai, o meu Senhor, aquele a quem eu sou chamado a me relacionar. E talvez aqui na terra o teu Pai não foi tão presente, mas nós tivemos um Deus que a todo instante e que a cada instante olha e cuida de nós. Eu quero convidar você que sabe a cantar essa canção. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a Ti. Não me deixes ir, não me deixes para ir longe de Ti, para longe de Ti. Viver sem o Teu amor. Canta novamente. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a Ti. Canta para Ele: não me deixes ir, não me deixes para longe de Ti, para longe de Ti.
pois não sei viver sem o teu E chama esse Deus de Pai. amor. Canta pra Ele, meu Pai. Meu Pai. Faça essa experiência nessa Santa Missa. Meu Papai. Meu Papai. Já não sei viver sem ti, meu Pai, meu Pai, meu Papai. Já não sei viver sem o teu amor. Eu quero te convidar a cantar essa canção novamente. Na nossa vida, muitas vezes, pela falta dos nossos pais, nós encontramos dificuldade de nos relacionarmos com Deus, de chamarmos Deus de Pai, porque justamente nós transferimos a imagem do nosso Pai aqui na terra para Deus. Então, na nossa mente, na nossa consciência, nós raciocinamos da seguinte forma: se o meu Pai aqui na terra me abandonou, não me deu amor, não disse que me amava, Deus também vai ser assim comigo. E isso nós criamos uma barreira no relacionamento com Deus. Mas talvez hoje o Senhor preparou esse dia. Eu nem tinha pensado nisso, mas por providência divina, talvez o Senhor queira se relacionar com você hoje. Talvez durante anos na tua vida você nunca se relacionou com Deus como se Ele fosse o teu Pai. Mas hoje Ele te chama a quebrar essa barreira e a você entender que Deus nunca vai ser como o nosso Pai na terra. Ele nunca vai nos abandonar. E eu quero convidar você a cantar essa canção novamente e quebrar essa cadeia que te prende a essa imagem negativa do teu Pai aqui na terra. Cante para Ele. Meu Pai, abraça-me bem forte. Pede para Ele, me prende bem junto a Ti. Me prende bem junto a Ti. Não me deixes ir para longe de Deixa o Ti, Senhor matar a saudade do teu Pai. pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a Ti. Não me deixes ir Não me deixes para ir longe de Ti. para longe de Fala para Ele, Ti, já não quero viver sem o Teu amor. pois não sei viver sem o Teu amor. Declare para Ele e chama esse Deus que é todo poderoso e te ama de Pai. Meu Pai, Meu Papai, meu Papai, já não sei viver sem Ti. canta para Ele, solta a voz. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver
primeira leitura de hoje, leitura do livro de Reis, do capítulo 16, se não estou enganado, do versículo 4 ao versículo 8. Aliás, capítulo 19. Nós encontramos o profeta Elias, que após ter matado os profetas de Baal, a rainha Jezabel, ela inicia com ele uma perseguição, onde ela diz para ele: a mesma coisa que você fez com os meus profetas, eu farei contigo. E ela então começa uma perseguição, porque ela queria a cabeça do profeta Elias. Preste atenção numa coisa: o profeta Elias, ele tinha feito muitas experiências com Deus, muitas experiências sobrenaturais. Não sei se vocês se lembram do episódio em que existem os profetas de Baais e o profeta Elias, e ele então lança um desafio, pedindo para que aqueles profetas orassem ao seu Deus, ao seu ídolo, e clamassem fogo sobre a lenha. Então eles passaram horas e horas rezando, pedindo ao Deus deles que mandasse fogo, e aquela lenha não pegou fogo. E o profeta Elias, porque ele se mantinha fiel ao Senhor, ao único Deus, ele então diz: agora é minha vez, eu vou invocar o meu Deus. Só que antes de invocar a Deus, ele pediu para que molhassem as lenhas, que encharcassem aquelas lenhas. E ele começa a orar, ele ora a Deus, e com pouco tempo, aquelas lenhas molhadas pegam fogo. E entre outras experiências que esse profeta já havia feito com Deus, diante dessa situação da sua vida, onde ele é perseguido por fazer o bem, por pregar a verdade, por ser instrumento de Deus, quando ele descobre que ele vai ser morto, aliás, que tentarão matá-lo, ele sente medo, e ele então foge. E ele foge para onde? Diz a palavra, primeira leitura, que ele está indo para o Monte Sinai, para o Monte Horebe, aonde Moisés recebeu os mandamentos. Ou seja, ele está indo para onde tudo começou, para onde tudo ali se iniciou, a experiência divina. Ele volta para o início, para onde ele se apaixonou por Deus. Então ele se coloca a fugir. E muitas vezes nós fazemos experiências com Deus. Quantos aqui não foram contemplados com milagres, com experiências divinas, com a graça de Deus? Quantos não receberam bênçãos de Deus, e por isso estão aqui hoje, e por isso vieram ouvir a palavra de Deus, por isso vieram comungar do pão que vem do céu? Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia a experiência de Deus tocou a nossa realidade. Só que muitas vezes a nossa humanidade fragilizada, ela faz como o profeta. Diante das dificuldades, parece que nós nos esquecemos de Deus. Esquecemos de um Deus que fez milagre em nossas vidas, e nós resolvemos fugir. Nós agimos como pessoas birrentas, como crianças marrentas, que quando não tem aquilo que quer, foge. Quando nós somos tocados pela enfermidade, nós fazemos o quê? Ah, Senhor, mas por que eu sou tão bom? Eu só faço bem, eu só falo a verdade, eu não reclamo, eu não murmuro, eu não faço nada. E por que comigo? Por que eu estou doente? Por que eu perdi o meu ente querido? Por que eu fiquei sem emprego? Nós nos desesperamos e nós começamos a duvidar de Deus. Mas não é porque nós somos de Deus, porque nós somos cristãos, que nós não seremos tocados pelos sofrimentos dessa terra. O profeta, talvez ele tinha se esquecido que ele era homem, e que não é porque ele era de Deus, porque ele servia a Deus, ele não seria tocado pelas fragilidades humanas. Só que o que não pode acontecer é nós nos esquecermos daquilo que Deus fez em nossas vidas. Eu já disse uma vez e torno a repetir:
Certa vez o Papa Bento XVI dizia que não existe, e nós não podemos ser cristãos desmemoriados. Nós nunca podemos nos esquecer das obras, das maravilhas, dos milagres que Deus fez em nossas vidas. Porque se nós nos esquecemos, nós agimos como o profeta, que no texto de hoje, ele diz: Senhor, eu prefiro morrer. Ele estava numa profunda tristeza, numa profunda amargura. Ele tinha medo no coração. E quantas vezes nós também desejamos a morte, porque nós não confiamos em Deus, porque nós nos esquecemos da nossa história com Deus e desejamos a morte. Nós desejamos a morte muitas vezes. Basta um simples sofrimento, uma pequena dificuldade, e nós já começamos a colocar em xeque tudo aquilo que nós vivemos com Deus. Por que nós fazemos isso? Porque muitas vezes nós agimos como homens de pouca fé. Às vezes falta fé no nosso coração. Nós temos um Deus que fez chover o maná do céu para saciar a fome daquele povo que estava em peregrinação. Nós temos um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que luta em nosso favor, um Deus que está à nossa frente, um Deus que coloca 1000 à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita. Só que nós nos esquecemos disso. Por quê? Porque as experiências que nós temos feito com o pão do céu não tem transformado o nosso coração, não tem mudado a nossa vida. O profeta, ele foge, ele se coloca debaixo do junípero, e ele começa a se lamentar perante Deus. E talvez hoje você se colocou debaixo desse junípero, dessa árvore que é a igreja. Talvez você esteja se lamentando também. Por que comigo? Eu prefiro a morte. Por que tantas dificuldades? Por que meu filho está agindo assim? Por que o meu marido está agindo assim? Por que o meu casamento acabou? Não sei quais são os teus questionamentos, não sei o que te trouxe aqui, mas eu sei que a mesma coisa que Deus falou para o profeta Elias, Ele também te diz. No versículo 5, diz que o profeta deitado no chão, e diz que ele adormeceu. Muitas vezes em nossas vidas, quando nós estamos com dificuldade, nós só queremos dormir para esquecer todos os problemas. Nós dormimos achando que nós vamos acordar no dia seguinte bem, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. E o profeta agiu igual nós agimos. Aliás, ou nós estamos agindo como ele agiu. Nós dormimos também. E quando ele dorme, no versículo 5 diz: de repente um anjo tocou-o e disse: levanta e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Aqui eu quero abrir parênteses. Nós temos um Deus que se preocupa com as nossas menores necessidades. Ele estava no deserto, ele estava caminhando, e ele caminhou 40 dias, talvez ele não tinha o que comer, mas Deus, Ele cuida de nós, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o teu coração, Ele sabe aquilo que você precisa, e Ele é capaz de prover o pão e um jarro de água. E continua dizendo a palavra: levanta e come, e continua, e vai, e prossiga na sua missão, prossiga na missão que eu te dei. O Senhor te diz hoje: levanta, come do pão da Eucaristia, e continua a sua missão. E continua aonde eu vou te mandar, aonde eu quero que você vá. Faça aquilo que eu coloquei no teu coração, é o que a palavra diz: levanta e come. E quando nós olhamos para esse pão e voltamos o nosso olhar para o Evangelho de São João, quem é que diz que é o pão? Quem se intitula como pão? Quem se coloca como pão? Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu.
quem come desse pão viverá eternamente. Essa vida que o pão nos dá, que alimentou o profeta, é a vida de Deus, não é a vida biológica, mas é a vida eterna que existe em nosso interior. Uma vez que nós somos batizados e comungamos da Eucaristia, aquele pão é o pão da eternidade que nós comungamos e que nós precisamos receber para levantar e ir na missão que o Senhor nos convida. Nós temos um Deus que se preocupa conosco. Jesus, quando Ele toca a nossa terra, Ele tinha uma missão de nos redimir e de permanecer conosco todos os dias de nossas vidas. E a maneira como Deus achou de permanecer conosco se dá aqui no altar de Deus. Todas as vezes que nós viemos à Santa Missa e nós comungamos desse pão, nós temos nossas forças renovadas, nós temos as nossas forças transformadas, reerguidas. Nós levantamos da morte que nós estávamos, porque o Senhor diz: eu sou o pão da vida. E quando nós comungamos desse pão, a vida começa a habitar em nós. É como se no nosso organismo uma força viesse e começasse a se mover muito forte, e algo nos transforma. Mas acontece que muitas vezes nós agimos como os mestres da lei agiram com Jesus quando Ele se dizia ser o pão do céu. Eles murmuravam: mas não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? Nós não conhecemos a sua família? É o que dizem os mestres da lei. Muitas vezes nós olhamos para a Eucaristia, mas será que Jesus está naquele pão? Será que aquele pão é capaz de fazer milagre? Será que quando o padre diz e coloca as suas mãos, de fato há uma transubstanciação? Será que é o corpo e sangue de Cristo? Nós duvidamos constantemente da ação de Deus na Eucaristia. E porque nós duvidamos, nós não nos santificamos, nós contristamos o Espírito que há em nós. A segunda leitura de hoje vai dizer, São Paulo, a carta aos Efésios: não contristeis o Espírito que está em vós. Não contristar o Espírito é não colocar barreira, é não colocar muralhas para que o Espírito haja em nós. Mas nós contristamos o Espírito todas as vezes que o Senhor diz: perdoa tua esposa, perdoa o teu marido, fale com o teu filho, fale com o teu pai. E nós dizemos o quê? Eu não vou fazer isso porque eu não errei. Se Ele quiser, Ele que venha até mim. Isso é contristar o Espírito, é colocar barreira, é permitir com que o Espírito não haja em nós. Quando o Senhor diz: diga a verdade, não omita, não omita, não minta, isso é colocar barreira na ação do Espírito em nós. E aquilo que nós deveríamos comungar e mudar as nossas ações, mudar o nosso coração e nos fazer levantar, comer e caminhar, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós colocamos barreira na ação de Deus em nossas vidas. Fala para o teu irmão do lado: irmão, não coloque barreiras. Fala para ele: irmão, o Espírito quer agir na tua vida. Fala para ele: deixa o Espírito agir, irmão. Então nós não podemos colocar barreiras no nosso coração, porque o Espírito, o pão que dá a vida, Ele quer gerar vida em nós, e vida em abundância, e vida na verdade, vida na coerência, vida na transformação de atitudes, vida na nossa maneira de pensar. Nós precisamos pensar como Cristo pensa, como pensa a doutrina da igreja. Nós não podemos achar que castidade é coisa do passado. Nós não podemos achar que quando nós casamos, nós podemos fazer qualquer coisa com o nosso esposo e com a nossa esposa. Não é assim que isso gera vida em nós. Nós não podemos achar que eu venho comungar e se eu não tomar uma decisão na minha vida, eu não vou ser transformado. Não existe um milagre que vem do céu, onde você vai dormir e vai acordar sem problema nenhum. Nós teremos os nossos problemas, só que nós temos que ter a decisão. O pão da Eucaristia precisa gerar em nós a decisão de querer mudar, a decisão de querer ser santo, a decisão de não querer pecar contra a castidade, a decisão de querer tratar bem o nosso esposo, a nossa esposa e os nossos filhos e os filhos dos pais. Você precisa querer, é decisão, é vontade. Mas essa vontade só vai ser fortalecida quando nós rasgarmos o nosso coração e deixarmos com que o pão do céu, com que a Eucaristia, ela entre no nosso interior e nos transforme.
Não é possível que todos os domingos, que todos os dias, muitas vezes alguns comungam e não há transformação de vida. Como isso é possível se nós comungamos o mesmo Deus que caminhou há 2000 anos atrás, e quando as pessoas tocavam nele, elas eram curadas? Nós recebemos Jesus na nossa boca, nós comungamos do Senhor, Ele corre em nossas veias com uma força motora que quer vir e quer nos transformar, e quer fazer de nós filhos. Venha e seja uma pessoa nova. Nós comungamos desse Deus que traz vida, e nós não mudamos de vida. Nós comungamos desse Deus, e quando vem a dificuldade, nós duvidamos desse Deus que nós comungamos. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele ressuscitou pessoas que estavam mortas. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele fez com que cegos voltassem a enxergar. Ele curou leprosos. Será que Deus não pode curar o nosso coração? Será que Deus não tem a força, o poder de nos fazer querer perdoar aquele que nós estamos magoados? Será que Deus não tem poder para fazer isso? Não é que Deus não tem poder, é porque nós não temos coragem de deixar Deus agir no nosso coração e mudar todo o nosso interior. Será que Deus não tem poder de fazer uma unidade nas pastorais que nós estamos vivendo? De tratar bem o nosso irmão? São Paulo vai dizer que fuja do meio de vós, que caia por terra toda cólera, amargura, irritação, toda espécie de maldade. Muitas vezes a igreja não cresce e a nossa comunidade não cresce porque nós não tratamos bem o nosso próximo. Não existe espiritualidade onde eu me relaciono somente com Deus. Deus se manifesta no meu irmão. Deus se manifesta na pessoa que está do teu lado, e a pessoa que está do seu lado não pode ser caminho de você ir para o inferno, ela precisa ser caminho de você ir para o céu. Existia um filósofo que ele dizia que ele via no outro um inferno. Ele dizia: o outro para mim é um inferno, mas para nós que somos cristãos batizados, o outro para nós, ele é caminho de santificação, ele é caminho de salvação, e nós precisamos tratar bem o nosso irmão. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Quais foram os 2 mandamentos que Deus resumiu? E o segundo? Como que é o segundo mandamento? São João da Cruz diz que a nossa espiritualidade ela tem que ser em Ele, onde nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos com o nosso próximo. Se nós achamos que nós vamos para o céu tratando mal o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os membros de pastorais e os membros de comunidade, se eu fico sem falar um com o outro, que tipo de cristão nós temos sido? Será que não muda o meu coração capaz de falar com o meu irmão? Capaz de estender o meu braço para ajudar o meu irmão? Onde eu passo na igreja e eu não olho nem na cara do meu irmão, que tipo de cristão nós estamos sido? Se a Eucaristia que nós comungamos não transforma essas pequenas atitudes, será que nós iremos para o céu? O Evangelho de sexta-feira dizia que nós seremos julgados pela nossa conduta. Se nós não falamos com o nosso irmão que carrega Deus, que é templo do Espírito Santo, será que eu vou ver Deus no céu? Se eu não sou capaz de ver Deus que está no meu irmão? Gente, a Eucaristia que nós comungamos, ela não é mentira. Ela não é uma invenção. Não é simplesmente um ritual. Ela é verdade, ela é poder, ela é vida. E os nossos irmãos estão passando por dificuldades e nós não estamos estendendo os nossos braços. Os nossos irmãos estão morrendo com depressão, estão tentando suicídio, e nós não estamos olhando para essa realidade. Estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, pensando somente em nós, pensando no nosso comodismo, na nossa vaidade, no nosso orgulho. Só que isso não vai nos levar para o céu. O Senhor, quando nós chegarmos no céu, não vai perguntar quantos trabalhos você teve, quanto você serviu na sua pastoral, quantas fotos você tirou, quantas pessoas você acolheu, quantos dízimos você colheu. Ele vai perguntar o quanto você foi capaz de amar os teus inimigos. Porque o Senhor dizia: é fácil amar aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós gostamos,
Mas o Senhor nos dá um mandamento: ame os teus inimigos. E será que o nosso irmão de comunidade chega ao ponto de ser o nosso inimigo? O nosso irmão de pastoral chega a ser o nosso inimigo? Se nós estamos agindo dessa forma, nós estamos como os fariseus. Nós não temos sido cristãos que têm sido transformados pela Eucaristia. Infelizmente para nós, ela tem sido apenas um ritual. Só que não pode ser assim. Nós não podemos agir dessa forma. Nós não podemos ser injustos com Deus. Nós não podemos ser indiferentes a Deus, que se doa a nós e que exige de nós. Ser cristão, ela é uma vida exigente. Ela exige o máximo de nós, e não o máximo que é muito grande, é o máximo nas pequenas coisas. É eu colocar o meu orgulho entre as pernas e dizer: me perdoa, eu te amo, eu errei, me desculpa. A palavra do Senhor diz: antes de você vir e oferecer aqui nesse altar o teu sacrifício, a tua oferta, se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, vá até ele primeiro, perdoe ele, se reconcilie com ele, se resolva com ele, depois você vem e oferece o teu sacrifício e oferece a tua oferta. Se nós invertemos esse papel, nós estamos sendo hipócritas, e nós precisamos nos converter e deixar com que essa Eucaristia que nós vamos receber hoje, ela transforme, ela mude o nosso coração. Deixemos hoje com que o Senhor venha em nosso meio através da Eucaristia e mude o nosso coração. Irmãos, nós estamos comungando um Deus que nos ama, um Deus que foi capaz de se doar na cruz por nós, um Deus que vem ao nosso encontro. Vamos acreditar. O Evangelho de hoje diz: aquele que crê tem a vida eterna. Se nós não acreditarmos na Eucaristia, quem vai acreditar? Quem não está aqui dentro? Se nós não crermos nesse Deus que nos ama, quem vai acreditar? Mas se nós que estamos aqui não mudamos de vida, será que é verdade que nós cremos? Hoje o Senhor nos convida a uma transformação de vida, a um momento de conversão, e eu creio no poder que tem a Santa Missa, que é a maior oração. É aqui que nós vamos receber a maior graça de sermos cristãos. Vamos receber Jesus na Eucaristia, Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade, a palavra encarnada no meio de nós, que diz: coma, receba. A Eucaristia é comida, é alimento material que gera em nós uma comunhão espiritual, porque é o corpo e o sangue de Cristo. Comunguemos da Eucaristia diferentes, com o nosso coração aberto, disposto a ter uma vida nova a partir de hoje. E na semana que vem nós estaremos nessa Santa Missa novamente, e nós seremos pessoas totalmente transformadas. Quem foi tocado pela Eucaristia é capaz de evangelizar, é capaz de falar da experiência que teve, e é capaz de testemunhar com a própria vida. Aonde quer que você esteja, você vai testemunhar com a sua vida que Deus te ama, e que essa missa de hoje transformou e mudou a tua vida. E a partir de hoje você é uma nova criatura, porque Deus te ama profundamente. Amém, Jesus. Deixa Deus nessa Santa Missa. O mistério vai tocar a nossa humanidade, o mistério vai tocar a nossa realidade humana. E quando Ele tocar, quando Jesus passear em nosso meio, quando Jesus estiver dentro de nós, eu creio que haverão grandes milagres, e que a partir de hoje você não será mais a mesma pessoa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.